O poder da história. Introdução. Uma das perguntas que toda criança perspicaz fará em algum momento é: quem sou eu? Devido à forma como Deus criou o mundo, não é realmente possível responder essa pergunta sem entrelaçá-la com a questão: quem somos nós? E essa pergunta não pode ser respondida sem narrativa, sem história. Isso porque quem você é não pode ser separado de quem são seu pai e sua mãe, ou quem foram seus avós. Tudo está conectado. E todas essas pessoas têm histórias, biografias, peregrinações, aventuras, romances e mais. A criança que faz a pergunta é o próximo capítulo dessa história. Narrativa. Estamos todos acostumados com o termo cosmovisão, e muitos cristãos gostam de falar sobre pensamento de cosmovisão. Este pensar é sim importante e constitui uma parte significativa do que quer dizer ter uma cosmovisão. Mas uma cosmovisão envolve muito mais do que os pensamentos que você pode entreter em sua mente. Imagine uma roda, mas essa roda é a roda da cosmovisão. Uma roda de cosmovisão cristã tem Cristo como o eixo, obviamente, mas tem, além do eixo, 4 raios. Aqueles que reduzem o pensamento de cosmovisão a apenas um raio, isto é, pensamentos corretos, querem transformar a roda em um pula-pula. Ela precisa, de fato, ser uma roda. 2 dos nossos raios são vividos ou praticados, e 2 são proposicionais. Os 2 raios praticados são o estilo de vida e a liturgia. Os 2 raios proposicionais são o catecismo e a narrativa, ou, em outras palavras, a história. O estilo de vida inclui coisas como costumes matrimoniais, práticas educacionais e assim por diante. A liturgia, ou ritual, abrange as cerimônias de nossas vidas, desde casamentos até cantar o hino nacional no início de um dia escolar. O catecismo é o que geralmente pensamos quando alguém menciona a palavra cosmovisão. Como respondemos às perguntas mais básicas? O que acreditamos sobre Deus e o homem? Quais padrões de comportamento afirmamos? Mas o raio que nos interessa aqui é a narrativa. Quem somos nós? Como chegamos aqui? Para onde estamos indo? E estamos progredindo bem? Qual é a história, em outras palavras? Para toda a cosmovisão, a história fundacional é a história da criação. Como chegamos aqui? Os cristãos têm uma história da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os ateus materialistas têm sua versão, que é a da evolução. No início, havia um lodo primordial em algum lugar que decidiu secretar alguns aminoácidos bastante ambiciosos. E cada grupo identificável de pessoas precisa ser capaz de começar onde está e traçar o caminho de volta. Um presbiteriano moderno, por exemplo, precisa olhar para a história e ver sua conexão com a reforma protestante, com Wycliffe antes disso, e através de Agostinho até o apóstolo Paulo. Então retroceder por Josafá, Davi, Moisés, Noé, Sete e Adão. 2 tipos de histórias. Existem, portanto, 2 tipos de histórias que nos ajudam a nos orientar. O primeiro é o relato que acreditamos representar o que realmente aconteceu. Crentes acreditam que Deus realmente falou o universo material do nada e que Adão e Eva foram pessoas históricas. Eles creem que Deus dividiu o Mar Vermelho em 2, que Davi matou Golias com sua funda e que Jesus de Nazaré ressuscitou dos mortos. Sabemos que esses são relatos verdadeiros, fiéis aos eventos como ocorreram. Acreditamos que eles aconteceram da mesma forma histórica que acreditamos que saímos da cama esta manhã. Eles ocorreram em uma data específica e em um lugar específico. Esse tipo de narrativa desenha um mapa de toda a história humana e, em seguida, coloca um X nesse mapa que diz: você está aqui. Mas o segundo tipo de história também é importante. É o tipo que J.R.R. Tolkien chamou de subcriação. Em imitação ao nosso Criador, que chamou tudo à existência do nada, temos o privilégio de contar histórias
que podem destacar o significado da grande história que Deus está contando. Não criamos do nada, mas organizamos os materiais que temos à mão, dados por Deus. É daí que vem Nárnia, a Terra-média e a Mesa Redonda. Essas histórias alimentam e nutrem a imaginação e, quando manejadas corretamente, nos equipam para voltar ao mundo real com uma melhor compreensão do mundo real. Não são literatura de escapismo, mas sim literatura de equipamento. As Escrituras são, na verdade, uma biblioteca de livros. A Bíblia contém 66 livros que abrangem milênios. Gênesis começa no princípio e o livro de Apocalipse, antecipando o fim de todas as coisas, olha para o desfecho. Há uma grande narrativa que percorre toda a Escritura, e há narrativas individuais contidas em livros específicos. Essa biblioteca de livros, chamada Bíblia, contém descrições arquitetônicas, poesia, profecia, instrução ética, visões apocalípticas e mais. Mas, de forma predominante, a Bíblia é composta de história. Histórias, narrativa. Gênesis, Êxodo, Josué, Juízes, Esdras, Neemias, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas. O Novo Testamento também enfatiza isso. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, há Atos. Conclusão. A história central. Aqui está o ponto que devemos enfatizar. Suponha que você entre em uma conversa evangelística com alguém em um avião. E suponha que, como a mulher no poço, ele esteja pronto para ser colhido. Ele quer muito se tornar cristão. Ele diz, em resumo, o que devo fazer para ser salvo. Se você foi fielmente ensinado sobre o que fazer em tais situações, você lhe contará uma história. Você dirá como Jesus veio à Terra, viveu uma vida perfeita e sem pecado, e desafiou as autoridades religiosas da época. Eles o prenderam, submeteram-no a um julgamento fraudulento e o entregaram aos romanos para ser crucificado. Após sua morte, ele foi sepultado em um túmulo emprestado e 3 dias depois ressuscitou dos mortos. Além disso, você dirá a essa pessoa no avião que, se ela crer nessa história e colocar sua confiança em Cristo, seus pecados serão completamente perdoados. E esse é o poder da história central. Nós, cristãos, devemos ser pessoas de palavras porque somos pessoas da palavra. Devemos ser amantes de histórias porque fomos incorporados à maior história já contada.